Boa tarde, eu sou o Renato. Eu sou o Pedro. Eu sou o Abner. E nós vamos falar a respeito de prosa regionalista. Bom, eu, Renato, vou começar falando a respeito do que seria a prosa regionalista. Bom, para começar, ou também chamado de romance regionalista, ele é considerado um dos mais difíceis estilos, porque ele não conta com referências anteriores. E o que a gente poderia dizer? A gente costuma dizer, na verdade, que o romance, para que ele seja regionalista, ele deve fazer da região em que se situa a obra, ou seja, a terra, o homem, hábitos e costumes, um elemento estruturante e ordenante da ação. Ou seja, essa região, a região em que se passa a obra, vai ter influência sobre os acontecimentos dela. Dessa maneira, vai estruturar a narrativa. O regionalismo, a gente observa que ele se apresenta na literatura brasileira de forma muito variada. Ele sofre os efeitos de diferentes momentos literários. Então, a gente pode dizer que o regionalismo romântico, especificamente, ele vai trazer aquele sentimento ufanista, aquele sentimento que exalta a terra e o homem brasileiros. Porém, aqui ele exalta a terra e o homem da região, fazendo assim uma mini representação do nosso país. Pois, fazendo isso, o autor, estará se inserindo no projeto nacionalista, que idealiza a realidade brasileira. Então, resumindo, para que uma obra seja regional, ela não somente tem que se situar em determinada região, mas ela deve extrair sua substância real desse local. E essa substância vai decorrer tanto das características do ambiente, que seriam o clima, fauna, flora, etc., que afetam a vida naquela região, quanto ela também estará presente na forma das particularidades dos grupos sociais que estão estabelecidos nesse local. Que eu acho que seja a característica principal, né? Que seriam as particularidades da sociedade que vive naquela região. Então a fala seria um exemplo disso, por exemplo, sotaques diferentes, expressões populares, além também do folclore local, os costumes e hábitos, os valores daquela época, no caso, né? Etc. E a gente observa que as obras que marcam o romance regionalista, elas eram apresentadas em folhetins, que nada mais são do que capítulos de romance que eram publicados semanalmente em jornais. E é por meio do folhetim que a prosa do romantismo alcançou o sucesso que obteve aqui no Brasil. Pedro pode seguir com sua fala. Tá, a minha parte é sobre as principais características da prosa regionalista e os principais autores e suas obras. Eu vou começar falando das características. A gente pesquisou bastante e a gente não achou tantas características sobre a prosa regionalista, mas a gente achou 3 que são as primordiais, que são as mais importantes e caracteriza mesmo o que e ajuda, né, a explicar o que é a prosa regionalista. Eu vou ler as 3 e depois eu explico mais resumidamente as 3. A primeira é: se tem uma ligação diretamente a grupos sociais que vivenciam suas respectivas regiões. A segunda, apresenta o clima, os costumes, as gírias como representantes fortes e marcas no texto. A terceira, expressa a diversidade social, cultural e regional do Brasil. Então, essas 3, uma interliga com a outra, porque seria o quê? Tudo isso em um resuminho só. Seria o autor, ele tenta pegar coisas típicas de determinada região e colocar em suas prosas religiosas, as histórias que eles contam nas prosas religiosas. Então eles tentam colocar, eles escolhem determinada região e tentam, sei lá, um exemplo que tem até, que é na obra de Bernardo Guimarães, que é Escravizal. Fala sobre se passa no Rio de Janeiro. Então ele pegou algumas características da população das pessoas do Rio de Janeiro e próprias características do Rio de Janeiro e colocou na obra, na história dele. Então essas 3 características principais da prosa regionalista seria isso, seria o autor tá pegando essas características de determinada região que ele escolhe e colocando, né, tanto indiretamente quanto diretamente em suas obras. Então, essas 3 características, resumidamente, seria isso. Agora, com relação aos principais autores e suas obras. São 4, né, e começando com Bernardo Guimarães.
A principal obra dele é Escravizaura. Como já falei, se passa no Rio de Janeiro. A obra conta o romance com pretensões abolicionistas, conta a história, né, da escravizaura, né, que ela era uma escrava branca, né, educada e nobre, e que ela passa na história, né, passa na obra sendo perseguida pelo Leôncio, que era o filho do dono da fazenda onde Isaura nasceu e foi criada. Só que nessa também surge um herói, que é o Álvaro. Ele ajuda ela a escapar, a se desvencilhar dessa perseguição. E ele se torna o grande amor da vida dela. Então, a história se resume mais nesses pequenos detalhes, nessas características que eu dei, nesses acontecimentos, né, resumidamente, que eu dei sobre Escravizaura. É isso. E o outro principal autor, é o Visconde de Tanoei. A principal obra dele é A Inocência. Ela se passa em Mato Grosso. A obra mostra o ambiente sertanejo e como era a vida das pessoas, né, no campo, né, representando mesmo Mato Grosso, né. E essa obra, ela conta a história de romance, né, entre Inocência e Cirino, né. Inocência era era filha, né, dos principais caras lá da região lá e tal, e o pai dela era bem rígido, entendeu? Bem rígido e um pouco até meio chato. Por quê? E ele obrigou ela a se casar com um manecão, que era como falam, um vaqueiro da região, e lá na história ele era super importante. Só que aí que tá o detalhe, a Inocência, né, a menina, ela não gostava desse manecão, então ela fazia de tudo para não ter que se casar e tal. E aí que entra o Cirino na história. Por quê? Ela conhece ele através de um acontecimento que vou falar bem rapidinho como foi, que foi assim, ela estava muito doente e na região o único médico, entre aspas, médico, né, porque ele era formado em farmácia, era ele, por perto, né, então ele foi lá na casa dela e ajudou ela, ele falou qual era o problema de saúde dela e tal. Então, a partir daí, ela já se apaixonou por ele. Então, foi amor à primeira vista entre os dois, né? E ele ajudou ela bastante a tentar se desvencilhar desse casamento. Então, essa obra Inocência gira em torno mesmo dessa história dela tentar se desvencilhar desse casamento e ficar junto com Cirilo. Então, essa é da parte da Inocência. Aí a obra tem um final meio trágico, né? Isso, infelizmente, bem triste de dizer. Ela tem um final bem trágico. E vamos se dizer assim, essa história também acontece algumas mortes e tal, surpreende bastante, é bem legal. A outra grande obra outro grande ator é José de Alencar. A principal obra dele é Tio. Já dando uma antecipada, esse Tio é o apelido dado à personagem principal, né, dessa história, que é a Bersa. Falando na Bersa, né, essa história, né, ela passa no interior de São Paulo e a história conta, né, como era a vida de Bersa, sobre a história desde quando ela nasceu até e tal, e conta um pouco entre o romance entre ela e os amigos dela, né? E inclui esses amigos são ela, claro, o Miguel, a Linda e o Afonso. O Miguel era o irmão de consideração, porque a mãe dela não era de sangue, ela foi adotada, então ela tinha um irmão de consideração que era o Miguel. E ele era louco, apaixonado por ela. E aí a Linda e o Afonso eram irmãos, né? E, se eu não me engano, gêmeos, e os dois eram de classe alta, e a Berta e o Miguel eram de classe baixa. Então, se teve essa relação, né, que eu comentei, do Miguel gostar bastante da Berta, e o Afonso, ele também era apaixonado pela Berta. Só que aí que tá,
a Linda também não fica de fora nesse romance, porque ela gosta também muito, ela é apaixonada por Miguel. E aí, em determinado momento da história, Berta percebe, né, que a Linda gosta dele, que ela está sofrendo e tal. Ela faz de tudo para tentar ajuntar, fazer o Miguel, né, a se apaixonar e gostar da Linda. No final, eles conseguem, isso é bem legal. E essa história também tem um pouco do conflito amoroso, né, por conta desse lance dela sofrer e tal, de amor, essas coisas. Mas essa história gira em torno disso mesmo, principalmente, né, da personagem principal, que é a Berta. O último principal autor é o Franklin Tavora. Todos os outros três, inclusive ele, teve várias obras, né? Mas a gente achou e escolheu para falar a principal, e a dele é o Cabeleira. Já antecipando, Cabeleira é o apelido dado ao personagem principal também, que é José Gomes. E já explicando também o porquê de ser o apelido de ser Cabeleira, é que o José Gomes, ele era um cangaceiro e o apelido dele, por conta dele ser um cangaceiro, era o Cabeleira. E ele era um cangaceiro muito por conta da influência do pai dele. O pai dele já era há muito tempo sempre influenciando ele e tudo. Eles atormentaram a cidade de Pernambuco na história, né? Ele junto com um amigo do pai dele e uns outros grupos. Até que um dia, né, ele reencontra Luísa, né? Ele reencontra Luísa, lembrando que essa obra ela se passa em Pernambuco, né? Na região de Pernambuco, e aí ele reencontra Luísa, e a Luísa sempre foi um grande amor da vida dele, desde a infância, e os dois sempre se gostaram, e aí eles se reencontram. A Luísa volta para poder ficar com ele e tal, e tirar ele, fazer com que ele desista, né, de ser cangaceiro, e é o que acontece. Ele deixa de ser cangaceiro para ficar junto com a Luísa e viverem juntos. Só que, né, infelizmente tem um final trágico, né, porque a Luísa morre, depois de um pouco tempo depois ele morre, mas pelo menos ele consegue deixar de ser cangaceiro, tudo. Mas tem outros acontecimentos legais também, mas esses pontos que eu coloquei sobre essa obra são os que definem mesmo a obra e são os principais, então eu dei uma resumida. Então, esses são os 4 principais, né, autores da época, né? Podemos perceber algumas falas, alguns resumos aqui das obras deles. A gente percebe algumas características que eu citei anteriormente da prosa regionalista. Então, essa é a minha parte. Só um adendo só, né? Ok. Na obra brasileira, se não me engano, a Luísa ela morre, ela adoece, e ele é preso e ele é condenado à forca. Sim. E ele é Pode falar. Vale dizer que ele também era um autor bem polêmico naquele período, porque ele criticava muito o regionalismo feito pelo José de Alencar, porque ele acreditava que o Norte e o Nordeste podia produzir uma literatura regionalista que era muito mais autêntica do que a que era feita no centro e no sul do Brasil. Sim. O Abner vai falar a parte dele. Rapidinho, Renato, desculpa te interromper, mas é que eu só queria complementar, né, o que você falou sobre ele ter sido morto por conta lá que ele foi enforcado, porque foi condenado, só para deixar claro, isso foi por conta dos atos que ele fazia, né, de matar as pessoas por ser cangaceiro, então ele estava sendo caçado até que, né, a polícia pega ele e prende ele. Então era só isso, pode continuar. Bom, eu vou fazer a análise de 2 obras. Das 4 que foram apresentadas, eu escolhi 2 para fazer a análise. A primeira é a obra Inocência. Na minha opinião, Inocência, ela, assim, dizem que ela é a obra que mais representa o romantismo regionalista. Porém, ela, na minha opinião, ela não foi tão repercutida, ou pelo menos ela não é tão repercutida hoje em dia como na época. Mas, mesmo assim, ela não deixa de apresentar todas as características do romantismo regionalista, como, por exemplo, no trecho que eu vou ler. Bem faziam os nossos do tempo antigo. As raparigas andavam direitinhas, que nem um fuso. Uma piscadela de olho mais duvidoso era logo pau. Contaram-me que hoje lá nas cidades, a Renego, não há menina, por mais pobrezinha que seja,
que não saiba ler livros de letra de forma a gratujar no papel, que deixe de ir fossanatas com vestidos abertos na frente, com raparigas fadistas e que saracoteiam em danças e falam alto e mostram os dentes para dar cá aquela palhaçada com qualquer tufalão malcriado, pois pelindres e beldroegas não faltam. Dá para se perceber bem que ele usa uma linguagem um pouco mais, assim, que não, uma linguagem menos formal. Por exemplo, dá para se perceber que ele descreve bem o lugar, as pessoas, como eram os costumes, alguns costumes, por exemplo, de dançar, de escrever. Então, dá para se perceber que ele descreve bem alguns costumes daquela região. E também dá para se perceber que a descrição dos detalhes bate com o que foi dito do romantismo regionalista. Ele evidencia bem a descrição do lugar e da cultura das pessoas, que as características do romantismo regionalista. Pode passar para o segundo. Isso, a próxima é a obra Escravizaura. Na minha opinião, Escravizaura ela é mais repercutida hoje em dia por causa talvez das adaptações que teve para a novela. Mas mesmo também ela representa muito bem os conceitos do romantismo regionalista, como, por exemplo, nessa estrofe que eu vou ler. Mas, senhora, apesar de tudo isso, que sou eu mais que uma simples escrava? Essa educação que me deram, essa beleza que tanto me gabam, que me servem, que são trastes de luxo colocados na senzala do africano. A senzala nem por isso deixa de ser que é, uma senzala. Queixas-te de tua sorte, Isaura? Eu, não, senhora, não tenho motivo. O que quero dizer com isso é que, apesar de todos esses dotes e vantagens que me atribuem, sei conhecer o meu lugar. Dá para se ver bem aí que, novamente, a obra descreve bem a personagem, os costumes. Por exemplo, assim, essa obra se passa no Rio, dá para se perceber bem os costumes do povo que vivia lá, e dá para se perceber bem que descreve novamente as características do romantismo regionista, como, por exemplo, os detalhes de como é o personagem, dos costumes deles, e também bate com o sentimentalismo da personagem, por mais que ela tenha todos esses dotes, o que ela realmente deseja é a liberdade de ser, ela não quer mais ser uma escrava, tanto que o escritor ele era abolicionista, então ele era contra o escravismo. Na época que ele escreveu, a escravidão ainda não tinha sido abolista, mas mesmo assim ele já escrevia com uma visão contra o escravismo. Dá para se perceber bem isso pelo fato de que a história basicamente se passa, basicamente uma escrava desejando ser livre, mas dá para se perceber bem todas as características do romantismo regionalista. Perfeito, só um adendo, né? É que como o Abner falou, só complementando a fala, né? A gente vê por meio desse trecho que fica implícita, né, as posições abolicionistas do autor, que no caso é o Guimarães, né? Então é isso. Obrigado pela atenção. Vamos encerrar por aqui. Até mais. Obrigado. Até mais. Obrigado por tudo. Tchau.